Chegamos aqui na fazenda Paraíso, em Rio das Flores. Estamos aguardando ser recebidos aqui. Estamos agendados às 10h30 da manhã. Essa aqui é a entrada da fazenda, o portão de entrada. Já dá para ter uma ideia como é bonita essa fazenda. Uma fazenda, um luxo. A fazenda do Vale do Café, aqui do estado do Rio de Janeiro. Dizem que é a mais bem conservada da região aqui. Móveis, estrutura, tudo conservado. Vamos visitar para ver. Daqui a pouquinho vamos entrar. Bom dia. Bom dia para todos e para todas. Os que estão chegando agora. Meu nome é Adriano. Estão me ouvindo bem? Tá. Sim. Se não estiver ouvindo, pode falar, se eu não ouvir, tá ok? Fica a essa distância, né? Em nome da família Belfort, os proprietários da fazenda, sejam bem-vindos à Fazenda do Paraíso. Né? Eu vou fazer uma visita guiada com vocês aqui pela casa e contar a história da fazenda. A gente vai passar, vamos visitar a casa sede, o engenho. No final da visita vai ser servido um lanche para vocês, tá? Aqui na fazenda, tem banheiros, enfim. A gente só pede que não sejam feitas fotografias dentro da casa, tá? É irresistível, mas é uma recomendação. A família proprietária mora aqui, é a residência deles, então é um pedido, né, um pouco da intimidade deles, que não sejam fotografias internas. Do lado de fora,
vocês podem fotografar à vontade, no engenho também, é só dentro da casa mesmo que é pedido que não seja feita a fotografia, tá ok? Bom, a Fazenda do Paraíso é uma propriedade particular da família Belfort, é uma fazenda que hoje se dedica à pecuária leiteira, né? Ela não é mais uma fazenda de café, mas foi no século XIX uma das maiores produtoras de café, do período auge da produção de café. A fazenda ela foi fundada em 1845, entre 1845 e 1853, por um mineiro de São João del Rei chamado Domingos Custódio Guimarães, que foi agraciado com o título de barão, depois Visconde do Rio Preto. Com essa família, a fazenda ficou até 1912, com o neto dele, neto Visconde. Em 1912, a família Belfort, atual proprietária, comprou essa fazenda, né, já na transição de café para gado. Eles foram, essa família que está aqui hoje, foi responsável pela introdução do gado de leite aqui na fazenda, que é a principal atividade hoje econômica da fazenda. Gado de leite e gado de corte. A fazenda é uma das mais originais que conhecemos em todo o Vale do Paraíba. Não conhecemos nenhuma fazenda que chega perto da Fazenda do Paraíso em termos de originalidade do seu acervo e grande parte das suas edificações que fazia ela funcionar como fazenda de café no século XIX. E é isso que eu vou contar para vocês e vou mostrar para vocês. A fazenda, só um pouco de números para vocês terem ideia da grandeza do que foi essa fazenda, né? Como eu falei, ela foi construída pelo Visconde do Rio Preto, segue um projeto muito arrojado para a época. O Visconde do Rio Preto foi um visionário, um homem muito atento ao que havia de mais moderno naquela época. E o projeto dele, quando ele comprou essa fazenda, foi de ser uma grande produtora de café. Depois mudou o negócio dele para café. E quando ele veio para cá, teve a ideia de fazer uma grande fazenda. Quando ele morreu aqui em 1868, ele deixou uma fazenda composta, um complexo de fazenda formado por 9 propriedades, todas produzindo café. Um império rural imenso, somando tudo, mais de 1 milhão de pés de café. E trabalhado por 1.200 pessoas escravizadas aqui na fazenda. Só na Fazenda do Paraíso, que era a fazenda principal dele, que é essa que nós vamos conhecer agora, né? Só nessa fazenda eram mais de 400 escravizados aqui. Uma imensidão de pessoas, que era muito difícil você ter tantos escravizados numa única fazenda, né? Por causa da resistência à escravidão, claro, né? Enfim. Então agora convido a vocês, a gente vai caminhando, a gente vai falando, vocês podem perguntar, fique à vontade para tirar qualquer dúvida, tá ok? Então vamos caminhando aqui para cá.
volta você tem esses terreiros aqui, que eram os terreiros onde secava o café. Havia terreiros dos dois lados da rua de Palmeiras, tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Os do lado de cá, do lado direito, eles eram terreiros de terra. Por isso que com o tempo, depois quando acabou a produção de café aqui na fazenda, a família fez esse pomar aqui. Não havia árvores aqui, também terreiros para secar café. As únicas árvores que haviam nesse pátio aqui eram as palmeiras. Não havia mais nada, era tudo seco, até para não fazer sombra, né? Para você ter só os pátios de secagem de café. Essa é a estrutura do quadrilátero funcional. O Visconde Rio Preto fez uma modificação. Geralmente está faltando uma edificação aqui, como eu falei que isso é meio padrão nas casas de fazendas do Vale. Dentro do quadrilátero funcional ficava o alojamento dos escravizados da fazenda, são as chamadas senzalas. Aqui não tinha, ele fez uma modificação, só não ficava aqui dentro dessa praça. Tá? Geralmente ela fica muito próxima à casa. Ele construiu um setor atrás aqui, especificamente para as senzalas, né, que era imenso. Como eu falei, só essa fazenda abrigava, chegou a abrigar mais de 400 escravizados. Então ele criou um setor só para os escravizados dessa fazenda aqui, que ficava aqui do lado. Como se fosse uma outra praça, quase igual essa aqui. Quadradão, também não tem mais. Elas já foram demolidas no final do século XIX, logo depois da abolição da escravatura. Uma outra novidade também que ele fez no quadrilátero funcional, ele construiu um outro setor atrás aqui desse engenho, que a gente não vai visitar, onde vocês estão vendo aquela chaminé lá. É um outro quadrado, um pouco menor que este, onde ficavam os engenhos para beneficiamento de grãos para manutenção da fazenda. Também vai nos acompanhar, se a gente tem alguma pergunta também para fazer com relação à fazenda. Paulo Bisneto, da família Belfort, que comprou a fazenda em 1912. Eu já falei para vocês aqui. Então, continua a tradição da criação de gado de leite aqui na fazenda. Bom, antes da gente entrar na casa, a casa sede, hoje nós chamamos casa sede, antigamente falava de casa de vivenda ou casa de morada. É uma casa que tem de área edificada, de área construída, 2.200 metros quadrados em área útil, né? E os 100 de terra e os 100 do sobrado. Né? Essa área está dividida em 58 cômodos, todo com recheio original do século XIX, da época do Visconde. Né? Tudo que vocês vão ver aqui dentro, mobiliário, a decoração, é original do século XIX. A família Belfort comprou aqui em 1912. Então, e claro que introduziu objetos da família também, né? Assim como quando a família Rio Preto vendeu a fazenda, também tiraram objetos pessoais, né? Mas 99% que vocês vão ver que tinha de mobiliário de decoração é da época do século XIX, tá ok? Bom, pessoal, a nossa visita, ela continuou aí a partir desse local, que é a entrada do casarão aí da sede da fazenda. E infelizmente, né, para nós, mas respeitando o proprietário, né, a família proprietária da fazenda, nós não vamos divulgar nenhuma foto do interior da sede da fazenda, que é a pedido do proprietário. Isso foi para... Nós não queremos violar nenhuma intimidade deles, nem nada, então fica assim registrado, é somente essa entrada aí. Foi onde o historiador Adriano continuou nos informando com uma aula de história sobre a fazenda. Aliás, ele é um conhecedor, conhece a fundo todas as histórias de todas as fazendas da região aí do Vale do Café, próximo de Valença. E então fica assim, quem quiser conhecer a fazenda vale muito a pena, muitíssimo interessante, interessantíssimo o passeio, a história para quem gosta, o acervo dentro da casa ali de móveis, utensílios, é impressionante, de tão bem cuidado e bonito, né? Mas não fotografamos, não vamos divulgar nada sobre isso.
Então o próximo, a continuação do vídeo, já é a nossa saída do interior da casa, tá bom? E quem puder e se interessar, visite essa fazenda, marque uma visita que vale muito a pena. É interessantíssimo e muito bonito. Como eu falei para vocês, ele foi um visionário, ele pensou essa fazenda para ser uma grande fazenda de café, né, e fez dela uma fazenda que ficou famosa no século XIX. Mas o grande problema dos fazendeiros, e a solução também, o problema deles era escoar a produção. Tá? Era um trave, esse café era para ser exportado, então ele tinha que ser levado para o porto do Rio de Janeiro. E as estradas, elas eram intransitáveis. Né? A gente depois vai falar um pouquinho no engenho sobre isso. Né? Então era um problema, trazia prejuízo no transporte. Então eles trabalharam muito para construir uma estrada de ferro, que era a forma melhor de transportar esse café produzido aqui para o Rio de Janeiro. Mas antes disso, eles utilizaram muito o transporte de mula. Né? Então a solução era melhorar as estradas, né? Exatamente calçar essas estradas, exatamente para não formar atoleiros, porque os atoleiros, inclusive, os animais eles quebravam patas, era um prejuízo assim absurdo e atrasava também o transporte de café. Então, durante todo o século XIX, eles trabalharam para isso, né? Para minimizar esses problemas do transporte do café em lombo de mula até chegar a estrada de ferro aqui. Né? Então, pouco aqui abaixo, uns 50 quilômetros daqui, foi construída a primeira estrada pavimentada do Brasil com tecnologia, que foi a estrada União Indústria, que ligava Petrópolis a Juiz de Fora. Né? E logo, quando o Preto, atento a tudo isso, ele viu que isso ia trazer grandes vantagens, não só para a fazenda dele, como todas as fazendas da região, né? Mas que essa estrada chegasse até aqui a fazenda. Então ele conseguiu convencer o idealizador da construção dessa estrada, que foi o Mariano Procópio Ferreira Lage, né, de trazer um braço da estrada União Indústria para cá, né, aqui para essa região. Mas para ser vantajoso para ele, claro, o Mariano Procópio ganhava em cima do pedágio. Né? Então tinha que ter um bom movimento nessa estrada para justificar o investimento, que foi muito caro essa estrada para a época. Né? Mas ele convenceu e trouxe. E ele resolveu comemorar esse grande feito, essa grande conquista, né, dele, de trazer um braço da estrada União Indústria para aqui, para a fazenda, né? Próximo aqui, em Manuel Duarte. Né? E ele resolveu, um dia de inauguração, marcar uma inauguração para essa estrada e resolveu dar uma grande festa aqui na fazenda. Isso foi o dia 7 de setembro do ano de 1868. Né? E ele também não quis fazer uma festinha qualquer, ele quis fazer uma super festa. E para isso também ele escolheu esse dia para comemorar o aniversário dele. O aniversário dele, na verdade, é 23 de agosto, mas ele resolveu comemorar no dia 7 de setembro, porque era uma data, né, muito comemorativa, dia da pátria, né? Então ele resolveu o dia 7 de setembro, né? E convidou muitos amigos, fazendeiros, ministros, o Conde de Bonfim, enfim, a casa estava, né, lotada, super decorada, com luzes iluminadas durante a noite, enfim, fez uma festa assim para marcar aqui a história da fazenda. Nesse dia do aniversário, claro que para ele o convidado mais esperado era o Mariano Procópio. Né? Ele queria mostrar que ele não estava errado, né? Mostrar toda a fazenda. E nesse dia ele quis pessoalmente mostrar ao Mariano Procópio a Fazenda do Paraíso, a fazenda vizinha aqui, que é a Luanda, que era a segunda principal fazenda dele, e ele quis pessoalmente também conduzir a própria carruagem, né? E fez. Então ele saiu aqui, foi mostrar, na volta já estava para começar a festa, vamos dizer assim, né? As pessoas que estavam aqui na casa, os convidados, resolveram fazer uma surpresa para ele, né? E combinaram o seguinte: os homens no andar de baixo e as mulheres no andar de cima. No momento que ele chegasse aqui,
as janelas estariam fechadas, as portas fechadas. No momento que ele descesse, elas se abririam e uma chuva de pétalas de rosa cairia sobre ele do andar de cima, né, feito pelas mulheres. E foi o que aconteceu, exatamente. Foi o que aconteceu, fogos, vivas, muitos aplausos, né? Ele entrou aqui, estava comandando sua copa, entrou aqui no salão, tinha muitos amigos e familiares, e tinham 2 médicos aqui. Um deles era o futuro Visconde de Bituruna, né? Dr. João Batista dos Santos, foi um grande médico da corte. Ele estava aqui e viu que ele começou a passar mal. Ele começou a ficar muito pálido, enfim, ele começou a cambalear, né? Eles seguraram ele pelo braço, levaram ele aqui para essa sala aqui do lado, deitaram ele no sofá, abriram a gravata dele, mas não teve jeito, ele acabou falecendo de infarto fulminante. Então, o baile não aconteceu, a festa não aconteceu, virou um velório, a festa durante a noite, né? Enfim, mas marcou profundamente a história da fazenda, né? Não tinha como não marcar, né? E também uma parte da história que fechou, né? O ciclo do Visconde de Rio Preto aqui na fazenda. A família continuou durante um bom tempo ainda com a fazenda até 1912. E aí é um recado, cuidado com as surpresas, né? Que pode não ser uma boa coisa, dependendo para quem, enfim, é uma brincadeira, né? Mas ele tinha 66 anos de idade, para a época era uma pessoa idosa. Para a época era uma pessoa, 40 anos, era considerada uma pessoa idosa para aquela época do século XIX. O máximo que as pessoas chegavam era exatamente isso, 67, 68 anos de idade. Oi? Acho que a média de idade dessa época era exatamente Morreu isso. de infarto, que a pessoa subia, né? Não tinha remédio de pressão, era sangria. Aqui pode tirar, né? Aqui será que pode fotografar? Pode. Então, deixa eu ver se eu acabar de entrar ali. Então, aqui já estamos na fase final da visita. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o engenho, né? Nós vamos ali um pouco mais para frente, que é uma preciosidade da fazenda. Então, como eu falei para vocês ali na entrada, quando eu apontei lá, mostrando aqui o engenho, eu falei para vocês que o engenho é como se fosse o coração da fazenda, que era a parte mais importante da fazenda, que onde era o café, ele era beneficiado, né? Esse café produzido aqui, ele é para exportação. Todo o café do Vale do Paraíba era para atender uma demanda externa, não interna, tá? E os fazendeiros procuravam produzir o melhor café possível, né? O Brasil, houve uma época que essa região, meados do século XIX, ela foi responsável por 75% do café produzido no planeta. Isso explica porque eles ficaram tão ricos aqui, tão poderosos, né? Os fazendeiros de café do Vale do Paraíba. Mas o Brasil não era só o maior produtor mundial, não. Era também o melhor café, né? E o principal consumidor do café brasileiro eram os Estados Unidos. Primeiro a Europa, depois os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é que vão popularizar o café. Houve uma época que o café era uma exclusividade das elites, né, da nobreza europeia. Mas são os americanos é que vão popularizar o café. Exatamente popularizar o café, que a demanda vai ser muito maior pelo café, né? Até porque ele vai ser muito estimulado, ele vai ser a bebida da Revolução Industrial. Ele é um estimulante, inclusive, para os operários das fábricas, tá? Então, o café, esse café, como eu falei, era para exportação, era um café que se produzia o melhor café possível, né? E esse processo ele acontecia em grande parte aqui dentro do engenho, que é o processo de beneficiamento.
Antes de chegar rapidamente aqui, vou falar de forma resumida para vocês o que acontecia aqui no engenho, mas antes de falar do engenho, eu vou falar lá de fora, antes deles, como é que eles, lá do cafezal ele chegava aqui. O café ele sempre plantado nos morros, né? Colhido manualmente pelos escravizados, trazidos, não era pesado lá falava que ele era medido, porque eles era por litros, né, por quantidade. Isso está ligado à cota que os escravos tinham para colher, né? Então eles eram medidos lá nos cafezais. Depois disso, lá ele sofria, no processo de colheita do grão, quando você chama de derriça, quando você puxa o grão pelo galho, você puxava café verde, café maduro e café que já estava seco, já tinha passado, né? Você tem que separar isso. E nisso vinha galhos, folhas. Lá no cafezal ele vai sofrer a primeira limpeza, que é peneirar. Eles colocavam numa peneira, jogava no alto e nisso não caem folhas no vento, enfim, já faz uma primeira limpeza lá no cafezal, né? Depois esse café, ele medido lá no cafezal, ele é trazido para cá, né? E ele é despejado naquele tanque que está ali do lado, que é o lavador. O lavador, como o nome fala, é para lavar o grão, mas também para separar o grão, porque o que acontece ali? O café maduro, que a gente chama de cereja, ele vai para o fundo do tanque, né? E o café verde e o café que está podre, já passou, ele vai boiar. Então já faz uma separação, tá? Esse café, que é para café bom, que é o vermelho, né? O café verde também era aproveitado, mas é um café de qualidade inferior. Então você vai espalhar esse café maduro aqui por esses terreiros para botar para secar. Eles vão ficar quase que um mês. Todo dia você tem que revirar o grão para secar de forma uniforme também. E no final do dia você tem que juntar, cobrir para ele não receber o sereno da noite. O período de secagem é o período de seca aqui no vale, que é esse período. Então você colocava ele para secar, no final do dia recolhia, cobria, espalhava tudo novamente no dia seguinte. E assim durante quase um mês, 28 dias mais ou menos. Enfim, depois dele completamente seco, ele recebe o nome do café em coco. Aí pode ser armazenado na tulha para guardar, ser beneficiado, ou já vem direto para o engenho para ser beneficiado. O que acontece aqui dentro, né? Vai tirar a casca dele, que é dura, tanto que é chamado de coco. Tem que quebrar essa casca, com cuidado para não machucar o grão, né? Tirar essa casca, depois você tira uma pele muito fina que cobre o grão, chamado pergaminho, que é uma seda. Na verdade é a polpa que seca e gruda na semente. Tem que tirar essa pele, tá? Muito fina. Depois disso tudo, né, aí sim, ele está completamente limpo, que a gente chama processo de brunimento, que é essa limpeza do grão sem qualquer impureza. Ele é ensacado, pesado, sacas de 60 quilos, né? Pesado sim, as sacas costuradas, e aí ele é transportado para ser comercializado no Rio de Janeiro. Máquinas que economizem mão de obra. Uma pessoa suficiente para lidar com esse maquinário que está aqui. Isso é uma tecnologia de ponta criada por um americano chamado William Van Vleck Ligeuli nos Estados Unidos. Grande parte dessas máquinas foram importadas dos Estados Unidos. O que esse maquinário faz? Isso que eu expliquei para vocês aqui, tá? Quebra a casca, tira o pergaminho, limpa o grão, seleciona o grão, que é um avanço também muito tempo, porque numa mesma fazenda você produz o café A, B, C e D. Esses grãos têm que ser separados porque eles têm valores diferentes. Para vocês terem uma ideia do avanço que isso representou, esse trabalho de seleção do grão era feito à mão, praticamente, né? Por mãos escravas, né? E, geralmente esse trabalho era destinado a muitas mulheres. Tá vendo aquelas varandas ali, naquelas tulhas? Ali era cheio de mesas, de fora a fora, com furos. Eram as mesas de seleção de grãos de café, né? Esse maquinário já faz tudo isso. Então representou um avanço muito grande. Eu preciso de escravizados colhendo café, secando café. Aqui eu já posso economizar grande parte dessa mão de obra, né?
Mas como é que o que faz movimentar esse maquinário, como é que ele funciona? Não vou entrar em detalhes aqui para vocês em relação a isso. Só vou dizer de forma muito simples como é que é esse processo. Ali no começo tem um funil, um silo, que lá no final tem uma boca por onde sai o grão. Despejava o grão dentro desse silo, lá no final, que é a saída para ele, aí ele desce, é um zigue-zague, ele sobe, desce até chegar lá no final. E aí vai fazendo todo esse processo de quebrar casca, de tirar, de limpar, o grunhidor, que é a máquina que está ali, se não me engano, né? E vai chegar lá no final. Vamos lá, vocês viram. Mas depois misturava tudo aqui dentro, não. Tem umas divisórias aqui. Uma aqui, uma outra aqui. Tem 3 tipos de café por tamanho. Tá? Essas peneiras separavam em 3 tamanhos do grão, né? E aqui começava já o trabalho dos escravizados, que é pegar esse café, colocar em sacas, tem as balanças que me pesavam, né? Sacas de 60 quilos. Aquelas 3 portas, elas já estão na altura do lombo de uma mula. O café era transportado por lombo de mula, inicialmente antes da ferrovia. Aqui é a tulha, né, onde era depositado, né, guardado o café beneficiado, depois de seco. E aqui um dos terreiros de café, né, um terreiro de pedra da fazenda aqui. Naquela parte plana lá era terra, de acordo com o Eduardo, né, Adriano. De acordo com o Adriano, o historiador, aquela parte lá na frente era um terreiro de terra, que também era usado para secar o café. E lá do outro lado também, mais outro terreiro também, depois das palmeiras lá. Muito interessante aqui. Aqui a tulha, o café aqui, ele era lavado nesse lugar aqui, nesse local. Olha só.